aleluia, manter o fogo aceso. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia, glória a Deus. Quem tem fogo, irmãos, no altar, aleluia, glória a Deus, ele sabe para onde vai, porque o fogo, aleluia, representa a luz é Cristo, aleluia, e a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, e a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que ele, aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a gente está no altar de Deus, é necessário manter e deixar o fogo aceso. Aleluia, glória a Deus. Então o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. A Bíblia vai dizer que Elias, quando ele desafiou aqueles homens, 850 profetas. Aleluia. Quando ele desafiou, irmãos, aqueles profetas, a Bíblia diz que ele lançou o desafio e disse: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que os profetas de Baal e outros profetas clamaram ao seu Deus que era morto e não houve resposta. Mas a Bíblia diz: quando Moisés orou, clamou ao Senhor, aleluia, glória a Deus. 1 Reis 19, a Bíblia diz que quando ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que Deus respondeu por fogo. Mas primeiro ele preparou o altar que estava bagunçado. Deus, irmãos, ele só responde por fogo, aleluia, glória a Deus. Mas o altar ele tem que estar preparado, o altar que tem que estar organizado. Aleluia, glória a Deus. Não é de todo jeito, irmãos, não é de toda maneira, aleluia, glória a Deus. O altar tem que estar organizado. A Bíblia diz que Elias preparou o altar que estava em ruína, aleluia, ele organizou, preparou o altar, organizou o altar, e quando ele clamou, aleluia, glória a Deus, aí a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo, consumiu o holocausto, aleluia, o fogo lambeu a água que estava ali na vala, fizeram uma vala ao redor, botaram bastante água, aleluia, o fogo veio do céu, irmãos, aleluia, glória a Deus. Tem muito fogo estranho, irmãos, muitos cantos, é fogo da terra, mas o fogo de Deus ele vem de cima para baixo, é o fogo verdadeiro de Deus. Tem muito fogo da terra, irmãos, que o altar está despreparado, não é fogo de Deus. Para descer o fogo do céu, o altar tem que estar preparado. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que a sarça ardia no fogo. A sarça é uma planta que tinha no deserto, um deserto quente, aleluia, e podia até acontecer de outras árvores, outras plantas pegar fogo, porque, aleluia, afinal o deserto era muito quente, mas a Bíblia diz que tinha ali uma sarça, e a Bíblia diz que Moisés começou a olhar para a sarça. Deus chamou a atenção de Moisés através daquela sarça e através do fogo. E a Bíblia diz que Moisés, olhando para a sarça, ele começou a observar que o fogo ardia na sarça e a sarça não se consumia. E ele ficou olhando e disse consigo mesmo: irei para lá e verei que grande maravilha é essa, porque a sarça não se consome. Ele percebeu que aquele fogo era um fogo diferente. Era um fogo sobrenatural, aleluia, glória a Deus. E é interessante também que para receber fogo de Deus tem que ter resistência. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que fica pedindo fogo, pedindo que Deus desça fogo, mas será que a gente tem resistência para resistir o fogo de Deus? O fogo também, irmãos, ele serve para purificar. Ele serve para alumiar o caminho. Ele serve para purificar. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que Moisés olhou e disse consigo mesmo: irei para lá e verei que
Bíblia diz que Deus viu que Moisés se aproximava. Deus está vendo, irmãos, quem é aqueles que estão se aproximando dele. Ele tem observado aqueles que têm, aleluia, se aproximado dele. E aqueles que se aproximam de Deus, Deus fala com ele. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a pessoa diz, eu quero ouvir a voz de Deus. Mas não quer preparar um altar. Aleluia, glória a Deus. Mas não quer se aproximar de Deus. Não quer negar a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus viu que Moisés se aproximava. Aleluia, e Deus do meio da sarça começou a falar com Moisés. Aleluia, glória a Deus. E a primeira coisa que Deus disse, aleluia, veio o Senhor, que ele se voltava para ver Deus. Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, és-me aqui. Aleluia, Deus, ele conhece o nosso nome. Ele conhece o nosso endereço. Aleluia, glória a Deus. E ele disse, Moisés, Moisés. Aleluia, ele chama pelo nome, irmãos. E Moisés disse, és-me aqui. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente não tem, aleluia, glória a Deus. Não é sensível para ouvir a voz de Deus. Deus está falando e a gente não ouve. Quando ele falou com Moisés, Moisés disse logo, és-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, és-me aqui. Aí Deus do meio da sarça chamou Moisés, Moisés, ele disse, és-me aqui. E Deus continuou, disse, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aleluia, glória a Deus. Para a gente ter intimidade com Deus, irmãos, tem que ter santidade. Tem que arrumar o altar. Tem que querer se aproximar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele está vendo aqueles que estão preparando o altar. Enquanto ali ele não preparou o altar, o fogo não desceu. Aleluia, glória a Deus. Mas quando Elias preparou o altar, o fogo desceu, irmãos. Aleluia. E quando Deus falou com Moisés, ele disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, é um lugar santo. Aleluia, santidade. Em muitas pregações a gente não ouve mais essa palavra santidade, porque o povo acha santidade vai afastar o povo da igreja. Aleluia, mas quem tem chamado de Deus sabe que santidade, a Bíblia diz, sem a santificação jamais o homem verá a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, seja santo, porque o Senhor ele é santo. Santificai-vos. Mas na frente Deus falou com Moisés e disse, diga ao povo que santificai-vos, porque ele vai fazer maravilha no meio de vós. Para Deus fazer maravilha tem que ter santificação. O povo tem que arder no altar. O povo tem que queimar a sarça. A gente representa essa sarça no deserto. Ninguém dá nada por nós, mas se você olhar pelos olhos espirituais, tem fogo aí na tua vida queimando. Tem fogo aí te purificando. Glória a Deus! Glória a Deus! O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter santidade. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que existem anciões no céu, dizendo santo, 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 dia e noite é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus disse a Moisés, disse Deus a Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de
Deus disse assim, serei lembrado de geração em geração. Isso quer dizer, a gente tem que passar por nossos filhos, passar por nossos netos, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De geração em geração Ele é conhecido. Aleluia. Se você ouvir falar em qualquer outro Deus estranho, aleluia, glória a Deus, e alguém perguntar qual é o teu Deus, aí você diz, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus falando com Moisés, irmão, já vou encerrar. Mas quando Deus falando com Moisés, ele disse, Moisés, aleluia, vai Moisés, e eu vou te enviar, eu vi a oração do meu povo, 430 anos o povo sofrendo na mão de Faraó, escravo na mão de Faraó, e Deus disse, eu vi a oração do meu povo, eu desci, e vou te enviar para libertar o meu povo. Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. E Deus começou conversando com Moisés, eu vou te enviar. Aleluia. Aí Moisés disse, eu sou pesado de língua. Aí Deus disse assim, Moisés, quem fez a tua boca? Aleluia. Ele disse, foi o Senhor. Aleluia. Ele disse, Deus, aleluia. Aí Deus disse, abre a tua boca que eu te encherei. Eita, Mas para abrir a boca para Deus encher, irmãos, tem que ter fogo no altar, tem que ter santidade. Aleluia, tem que preparar, arrumar o altar, tirar tudo que não presta, que não agrada a Deus. Tem coisa que agrada a nós, mas não está agradando a Ele. Ele fala comigo e com você nesta noite. Tem coisa que agrada a mim, mas não agrada a Ele. Irmãos, qualquer coisinha, coisas pequenas que a gente tem que ter um temor para não pecar. A gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. Qualquer coisinha Deus me mostra. Deus diz, olha meu filho, você está errado. Aí a gente diz, mas Senhor, só isso, eu pensei que não era nem pecado, mas Deus diz, você está errado. Porque Ele diz, tira a sandália dos teus pés. Às vezes para Moisés ele podia dizer, Deus, essa sandália aqui não tem problema não. Não tem nada a ver essa sandália, tem coisa para ele, para você, não tem nada a ver. Mas para Deus tem. Para Deus tem, a visão dele é diferente. Ele quer nos santificar, Ele quer nos preparar, Ele quer levar a gente para o céu, para a gente morar com Ele. Aleluia. Jesus ele disse, eu vou para o Pai, vou preparar a morada. Aleluia, João 14, primeiro em diante. Porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja também. Para morar no céu tem que ser santo. Para morar no céu tem que preparar o altar. Para morar no céu, aleluia, o fogo tem que arder no altar e não pode se apagar. Aleluia, o fogo para nos purificar de todo o pecado, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o fogo também, irmãos, ele vem nos preparando, o fogo de Deus, aleluia. Ele vai tirando também toda a impureza, aleluia. Quando você, aleluia, quando você pega um joalheiro, ele pega uma joia, ele lança no fogo, aleluia, glória a Deus, para purificar aquela joia. E a Bíblia diz que a gente é joia preciosa diante de Deus. Eu não vou mais adiante, irmãos, mas em outra oportunidade a gente vai mergulhar mais nessa palavra, que é muito profunda. Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso pastor Francisco. Nós vamos pedir com a paz do Senhor. Meus irmãos, ficamos de pé. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Nós vamos compartilhar da mesa do Senhor. Quero informar os irmãos que fazem parte de outros ministérios, e essa igreja é uma igreja de reconciliação, de aliança com o Senhor. Então você que está com a sua vida